Elétrico, Bolsonaro fez um discurso inflamado, repleto de declarações antidemocráticas. E apesar de dizer que respeita a Constituição, fez ameaças ao Supremo. Ele não citou nomes, mas disse que o país não pode aceitar o que chamou de prisões políticas. Isso é verdade. O STF, Alexandre de Moraes, é o responsável pelos inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos que investigam o próprio presidente. É o opressor. No discurso, Bolsonaro também disse que haverá consequências, mas não disse quais seriam. O chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. O quê? Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos do valor de cada poder da República. Que república? Se a gente vive numa ditadura estatal. Aqui, na Praça dos Três Poderes, juramos respeitar a nossa Constituição. A Constituição estatal, que fere a liberdade do indivíduo. Ao longo do discurso, Bolsonaro disse que não quer ruptura nem brigas, mas em tom golpista, disse que amanhã vai convocar o Conselho da República. Segundo a Constituição, o colegiado é um órgão de aconselhamento do presidente para momentos de crise e pode ser convocado em casos de intervenção federal, estado de defesa e de sítio. Quer meter o golpe? Estarei no Conselho da República, juntamente com o ministro. Para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Ah, isso aí é só gado. O Conselho tem 14 integrantes. A última convocação dele foi em 2018 para discutir a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Segundo a Constituição, o Conselho é formado pelo vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça e outros 6 integrantes nomeados pelo Executivo e pelo Legislativo. Só bandido. Depois da declaração de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que não tinham conhecimento da reunião do Conselho. A Constituição não prevê que o presidente do STF integre o Conselho da República, mas, como foi citado por Bolsonaro, o ministro Luiz Fux também informou que não foi convidado. O jurista Ninguém e tá professor sabendo. de Direito Constitucional e Criminal Walter Maierovitch criticou o discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Numa entrevista à Globo News, Maierovitch disse que não estão dadas as condições para se discutir estado de defesa ou de sítio e que o presidente está numa campanha contra a democracia. Que democracia? Eu vivo numa ditadura estatal. Um estado de defesa ou um estado de sítio. Ah. Ele está falando Lá vem o jurista comunista. em restabelecer ordem e paz social. Ele está jogando essa cartada e, evidentemente, é absolutamente contra a Constituição. Na realidade, ele está lá, evidentemente, para quê? Para incentivar um movimento dos que estão do seu lado. Ele está lá numa campanha, numa manifestação contra a democracia, o Estado Que democracia? de direito. Ih, democrático. Por que ele faz isso com o Conselho? Porque esse Conselho é meramente opinativo. Então, o que ele quer fazer, na realidade, é continuar a tumultuar, a agitar, a conseguir um outro elemento para colocar em discussão, para agitar os seus seguidores, para manter vivo isso. Ele não para. O Bolsonaro é um agitador 24 horas por dia. Agitador do gado. Os chefes de Estado convocados deveriam se recusar a isso. Porque simplesmente isso não vai ser uma reunião de um conselho de seriedade, de um conselho de república
se transformar num joguete, num circo bolsonarista. As manifestações bolsonaristas com pautas antidemocráticas ocorreram em diversas cidades brasileiras. Quais são as pautas No Rio, a antidemocráticas? concentração foi em Copacabana. Os manifestantes ocuparam 9 quadras da Avenida Atlântica. Fabrício Queiroz, É, o bandido aí. participou da manifestação. E é elogiado ainda Queiroz pelo é gado. investigado pelo Ministério Público por participação em um suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Todo político faz rachadinha, irmão. O presidente era deputado estadual. Entre os pedidos, o voto impresso, já rejeitado. Que voto impresso, o quê? Tem que acabar com o monopólio do sistema eleitoral brasileiro. E voto impresso não vai adiantar nada. Chegaram escoltados pela polícia militar. Quebra esse monopólio do sistema eleitoral brasileiro que já era. Contra a democracia ocupou a Avenida Beira-Mar. Em Fortaleza, os apoiadores do presidente Bolsonaro foram à manifestação de bicicleta e de carro para uma concentração na Praça Portugal. Em Salvador, os manifestantes bolsonaristas se concentraram em torno de um trio elétrico. Em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade ficou lotada. Que de liberdade não tem nada. Os manifestantes estavam na Praça do Papa. Um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro saiu de Vila Velha e foi a pé até a concentração. Em Florianópolis, a manifestação tomou uma pista da Avenida Beira-Mar e tinha cartazes contra o STF e a imprensa. Aí tá certo. Cartaz contra o STF e contra a imprensa tá certo. Igrejas e militantes de extrema-direita fizeram uma caminhada. Em Curitiba, houve concentração de manifestantes no centro da cidade. Em Campo Grande, o ato com ataques a pilares da democracia brasileira foi na Praça do Rádio. Em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. Um monte de gado tava Muitos lá. apoiadores do presidente foram ao ato de metrô. Eles gritavam palavras de ordem. Alguns vieram de outras cidades em caravanas de ônibus. Por volta do meio-dia, a avenida estava fechada nos dois sentidos. Policiais militares fizeram bloqueios para revistar os manifestantes. Nenhum incidente grave foi registrado. A Secretaria de Segurança Pública E o gado gosta de ser revistado pelos militares. Segurança com o uso de helicópteros e drones. A maior concentração foi no meio da tarde. Milhares de manifestantes se espalharam ao longo de 14 quarteirões da Avenida Paulista. Gado. Adoradores de chicote. Apoiadores de Jair Bolsonaro levaram um boneco inflável do presidente. Em cartazes e em faixas, a agenda antidemocrática. Ataques ao Supremo Tribunal Federal. Não é antidemocrático. Falar mal do STF não é antidemocrático. É uma opinião própria. Agora, intervenção militar, aí já é uma idiotice. Aí isso aí, quem tá fazendo isso aí deve ser militar. Com a manutenção de Bolsonaro na presidência. Em mais uma afronta ao regime democrático. Intervenção militar com Bolsonaro. Puta que pariu. No meio da tarde e fez um discurso em cima de um carro de som. Como deixa um cara desse ficar aqui em São Paulo, mano? Isso é louco. Com Onix Lorenzoni, do Trabalho, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. E o Queiroz? No discurso em São Paulo, o presidente não voltou a falar em convocar o Conselho da República. Ele fez ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao seu presidente, Luiz Roberto Barroso. Boa. E voltou a afrontar de forma ainda mais grave o ministro Alexandre de Moraes, chegando a xingá-lo. Boa. Bolsonaro desprezou o fato de que o ministro tem tomado decisões de acordo com as leis, seguindo o trâmite processual, acolhendo ou rejeitando pedidos da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal nas investigações. Sim. O STF é antidemocrático. Que não respeitará mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. Boa, até aí concordo. Pela Constituição brasileira, ninguém pode se recusar a cumprir decisão judicial. Ah, mas o STF descumpre. Ah, é? Então bota o Queiroz lá na fita e o Flávio Bolsonaro. Põe a rachadinha no meio. Quero ver se não vai.
Boa. A seguir, juristas veem crime de responsabilidade na declaração de Bolsonaro de que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. Foda-se.